o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Com grande prazer, estamos aqui para conversar com os amigos sobre o tema Abandonar pai, mãe e filhos, inserido no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral. Entretanto, antes de darmos início às nossas reflexões, faremos a leitura da página preparatória para a prece. O livro é Vinha de Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Abriremos aqui na página 205, na mensagem intitulada Diversidade. Ela se baseia na seguinte passagem: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. A respeito, diz Emmanuel, sem luz espiritual no caminho, reduz-se a expectativa humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana, e por isso mesmo a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Queridos amigos, agora vamos realizar a nossa prece, elevando o pensamento a Jesus, aos amigos espirituais que lhe cumprem os desígnios, para agradecer sempre esta oportunidade
de amadurecer reflexões em torno dos ensinamentos do Mestre. Ensinamentos que são verdadeiras pílulas de otimismo, de esperança, de estabilidade emocional para as nossas almas. Senhor, nós te rogamos a inspiração, nós te pedimos que cada companheiro a quem chegue este vídeo possa ser envolvido em vibrações de paz, de harmonia e esperança. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos atingir o objetivo a que nos propomos, de conversar, de comentar as palavras, os ensinamentos sublimes do Teu Evangelho, que nos acalentarão nos momentos de dificuldade, que nos esclarecerão a todos sobre os Teus verdadeiros ensinamentos. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz e pedimos permissão para dar por iniciada a nossa palestra de hoje. Graças a Deus. Bem, amigos, nós hoje vamos falar sobre um tema bastante interessante, estranha moral. É um capítulo, eu estou colocando aqui porque apagou, né? Digamos assim, é um tema do capítulo Estranha Moral. Esse tema se chama Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Por que estranha moral, né? Porque Kardec reuniu assuntos neste capítulo que aparentemente estão em contradição com o que Jesus ensinou. Mas nós vamos perceber que, na verdade, não estão. Entretanto, para isso, é necessário que nós adentremos o tema. Então, diz aqui Kardec, na descrição, né, do Evangelho de Lucas, ou melhor, de Mateus: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Agora sim, vamos a Lucas, no capítulo 18, versículos 28 e 30, que aborda essa mesma passagem. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Novamente, Lucas, numa outra passagem, no capítulo 9, versículos 61 e 62, registra o seguinte diálogo: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Então, são essas três citações de Jesus o objeto de nossa reflexão de hoje. Inicialmente, quando lemos assim, isso soa estranho. Parece que Jesus está dizendo para abandonarmos a família, o pai, a mãe, os filhos, a esposa, o marido, etc., a fim de que recebamos uma recompensa.
Logo, Jesus, que pregou o amor incondicional, o perdão aos inimigos, que estabeleceu o amor como a condição indispensável para que a criatura humana alcance a felicidade, teria ele essa intenção de fazer com que as pessoas abandonassem suas famílias para segui-lo? Afinal, qual é a lógica dessas afirmações? Então, diz Kardec, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Então, Kardec agora, ele vai dar a explicação que nos permitirá compreender qual o verdadeiro sentido dessas palavras. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Isso significa que, se fosse interpretado ao pé da letra, se fossem as palavras de Jesus, dariam a entender que as pessoas deveriam abandonar suas famílias, quando, na verdade, não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses passageiros. Isso parece estranho, porque nós pensamos como homens encarnados, espíritos encarnados. Nós vemos o presente, mas do ponto de vista espiritual, Jesus está dizendo que os interesses do espírito prevalecem sobre os interesses transitórios do homem encarnado. Nós poderíamos, seguindo o raciocínio de Kardec, usarmos um raciocínio bem fácil de entender. Muitas vezes, numa guerra, o filho jovem tem que abandonar a sua família para defender o seu país. É um dever. Certamente que não é um dever agradável, porque quem vai para uma guerra vai arriscar a própria vida, vai correr o perigo de ser atingido por um petardo, de ficar paralítico, ou até mesmo de morrer, de sentir muita dor, de passar necessidades. Então, quem sairia da sua casa, do conforto do seu lar, da companhia daqueles que ama, para enfrentar uma guerra em que são grandes os riscos? Quem sairia feliz? Quem sairia com prazer de sua casa para fazer isso? No entanto, é um dever que cabe ao cidadão essa necessidade de sair do seu conforto para enfrentar o perigo. Então, digamos, muitas vezes nós temos que abandonar o conforto, entre aspas, das benesses materiais para crescermos espiritualmente, fazer algumas renúncias para cumprir com os deveres que nos cabem diante das leis divinas. Mas, de modo nenhum, isso significaria negligenciar aqueles a quem amamos. De modo nenhum, isso significaria falhar nos nossos deveres de pai, de mãe, de filho, de irmão, de marido ou mulher. Absolutamente. Entretanto, há situações em que nós somos obrigados a nos separarmos, às vezes a pessoa, em função do emprego, ela tem que ir para longe
ela tem que cumprir uma obrigação que também é uma necessidade, não é? O mundo não nos obriga a separações difíceis, a separações que em outras situações nós não realizaríamos. E quando nos separamos, quando vamos viver em outro estado, em outro país, em lugares distantes, será que o amor que nós sentimos pelos nossos entes queridos fica menor por isso? Será que ele acaba? Será que nós nos esquecemos deles? Absolutamente. Nem a morte é impositiva de esquecimento, porque ela não destrói os laços de afetos. Da mesma forma, o afastamento, né, a separação, ela não acaba com o respeito, com a ternura, com o carinho que nós sentimos pelos nossos familiares. Ora, o que Jesus está querendo mostrar numa linguagem forte, né? Numa linguagem assim que às vezes até é chocante se interpretada literalmente, né? Se nós nos agarrarmos à letra morta, parece uma contradição, né? Mas o que Jesus cria são imagens fortes para nos fazer refletir que nós precisamos muitas vezes dar cumprimento aos nossos deveres em relação ao espírito. Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos que enfrentar situações que nos desagradam, que nos tiram da zona de conforto, que nos desafiam por absoluta necessidade. E não é só a necessidade do momento, aquela que nós enxergamos imediatamente, é porque há uma outra necessidade, a necessidade do crescimento espiritual. Imagina uma pessoa que é super protegida desde muito pequena e ela vive ali protegida, né? Sob os cuidados de alguém ou de um grupo familiar, e ela num determinado momento os seus genitores, os seus pais ou uma pessoa que a protege desencarna, e aí ela vai experimentar duas dores: a dor de ter perdido o ser amado e a dor de ter perdido a proteção. Mas isso acontece porque, se ela permanecesse eternamente protegida, no sentido de ter alguém que supra suas necessidades, que resolva seus problemas, ela não cresceria, não haveria transformação. Confiante que estava na proteção dessa pessoa, desse grupo, ela não sentiria necessidade de se transformar, de enfrentar a incerteza, os perigos, e, portanto, ela não desenvolveria a autoconfiança, ela não assimilaria experiências, ela não cresceria do ponto de vista emocional e psicológico. Então, muitas vezes, a vida física, ela nos impõe algumas separações. E o mais importante não é que nós estejamos fisicamente ao lado de alguém, mas que o coração esteja unido àquela pessoa. Ou seja, o sentimento, o carinho, o afeto, a ternura, o amor esteja presente no coração daqueles que muitas vezes estão distantes, até pela morte do corpo físico. Nós não amamos os nossos entes queridos que partiram? Claro que amamos. Eles não residem na nossa memória, nós não temos o sentimento, aquele sentimento no coração que nos acalanta? Com certeza.
A distância não faz isso desaparecer, porque o amor vence o tempo, o amor vence a morte, porque ele sobrevive. E nós sabemos, com a doutrina espírita, que um dia também nós retornaremos ao mundo espiritual e reencontraremos aqueles companheiros que estão separados temporariamente de nós, mas com os quais nós podemos nos encontrar durante o sono do corpo físico. E muitas vezes o fato de pensarmos neles os atrai para nós. Então, não morre o sentimento, não morre o carinho, a ternura. Ora, esses não são os verdadeiros laços de afeição? São muito mais fortes do que simplesmente a proximidade física. Porque existem pessoas que moram na mesma casa e não gostam uma da outra. Então, quando Jesus fala que nós devemos sair de casa, nos afastar dos nossos entes queridos, ele não está dizendo isso literalmente. Não é que nós devamos fazer isso, mas nós devemos ter em mente que tudo é passageiro. Nossos parentes mais velhos já se foram, não é? E um dia nós iremos também e ficaremos na lembrança daqueles que temporariamente permanecerão na carne, até que um dia esses também retornem ao mundo espiritual. Porque no mundo físico tudo é passageiro, a vida é um rio que passa. São as águas em movimento. Mas o que nós construímos de sentimento não se perde. Entretanto, o nosso objetivo aqui no mundo físico, no mundo material, é o crescimento, é o desenvolver das experiências, é o aprendizado, são as realizações que nós viemos fazer. Ora, isso nos proporciona uma depuração do espírito, uma melhora na qualidade dos nossos pensamentos e ações, de tal maneira que a cada reencarnação o espírito sai mais inteligente, mais experiente, e o seu patrimônio de conhecimentos, de realizações aumenta. Não apenas de realizações no sentido daquilo que a gente faz, das coisas que a gente faz na vida, mas realizações da construção de amizades, de laços de ternura, de consideração. Então Jesus está nos dizendo que nós devemos atentar para os nossos deveres espirituais, porque a vida é um rio que passa, e aqueles com os quais convivemos aqui na Terra também estão mergulhados nesse processo de aprendizado, enquanto a vida transcorre, a vida física. Então, estamos temporariamente com pessoas, com algumas temos dificuldades, com outras temos uma grande interação, uma grande identificação. Mas o fato é que somos seres espirituais. No processo do aprimoramento contínuo, para ascendermos, para progredirmos, para nos transformarmos para melhor. Porque evoluir, no sentido a que a doutrina espírita se refere, é se transformar para melhor. E isso exige de nós um esforço, exige renúncias, exige dedicação, exige amadurecimento. Não é fácil, nem é rápido esse processo de depuração espiritual, mas é possível.
Então, alimentamos a esperança, que não é uma esperança vaga, não é uma abstração, mas é uma realidade de alcançarmos patamares mais elevados de evolução. E quanto mais caminhamos nessa direção, mais somos felizes e mais amamos. Então, depois de algumas ou de muitas reencarnações, a nossa parentela, aqueles que privaram conosco da vida física em diversas oportunidades reencarnatórias, desenvolveram conosco esse sentimento de amor, de respeito, e muitos deles nos acompanham agora. Não necessariamente reencarnaram, talvez alguns reencarnem e outros fiquem nos acompanhando do mundo espiritual, porque o amor não se perde. A ternura, o respeito, a admiração, o carinho, o desejo do bem, porque gostamos das pessoas, porque aprendemos isso, vivenciamos isso. Então, o espírito se eleva, porque ele exercita a fraternidade, ele exercita esse amor. Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas somos aprendizes do amor. E amamos, independentemente do lado da vida em que estivermos, ou no mundo físico, ou no mundo espiritual. O amor não acaba, o amor não se apaga, o amor não tem fim. O amor só cresce, só aumenta, só se torna mais forte. E, portanto, nós estamos todos inseridos nesta realidade de convivermos com os nossos amores e de não perdermos de vista os objetivos espirituais que nos trouxeram aqui, convivendo com os nossos amores e sabendo que em algum momento nós vamos nos separar, seja por uma situação, por uma imposição da vida, das exigências da vida, seja pelo fenômeno da morte. Mas nós vamos nos separar e não vamos, porque a separação é só física. O principal vai continuar conosco, que é o sentimento, que é o carinho, o amor. Então, quando Jesus assevera, não é, essas palavras, ele diz essas palavras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Quem fizer isso, quem abandonar, ele não está dizendo literalmente para você largar todo mundo, largar tudo. Não. Isso, ao contrário, isso provocaria um atraso espiritual, seria o abandono das nossas responsabilidades. Não. Ele está dizendo que em algum momento nós vamos nos separar, porque faz parte do processo. Mas vamos nos separar fisicamente. Entretanto, o sentimento, o coração, irá sempre junto daquela pessoa, e aquela pessoa sentirá isso por nós. Vemos isso, inclusive, nas sessões mediúnicas. Quantos companheiros comparecem em processo de esclarecimento, dessa necessidade de esclarecimento, e ali está, né, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, também desencarnado, aguardando que ele mude o tônus vibratório para enxergar as pessoas que o amam. Não é? É uma lição sublime. Então, abandonar pai, mãe e filhos, muitas vezes é uma injunção da vida, mas não quer dizer que nós vamos abandonar porque não nos interessamos por eles, porque deixamos de gostar deles, porque nos tornamos indiferentes, pelo contrário. Não é? O processo de crescimento muitas vezes exige isso, ou durante a vida, ou no processo da separação pela morte, que é parcial e temporário, esse processo. Então, meus amigos, era isso que nós tínhamos para dizer nesta oportunidade.
Um grande abraço a todos. Vamos fazer agora a nossa prece de encerramento, desde já agradecendo a atenção de todos. Digamos assim: Senhor Jesus, gratos lhe somos pela oportunidade do conhecimento que a doutrina espírita nos revela do verdadeiro sentido das tuas palavras. Sabemos, Senhor, da nossa pequenez, das nossas limitações, da nossa dificuldade de seguir esses ensinamentos com profundidade, porque ainda somos imperfeitos, mas o esforço é sincero, o desejo de crescer é verdadeiro e a certeza de que nós construiremos o nosso progresso com os nossos esforços e o auxílio dos amigos espirituais e de todos aqueles com quem convivemos, nos alimenta o coração. Abençoa-nos, Senhor, e envolve-nos na tua paz. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!